Boa noite, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Regiane Menezes. Muitos aqui já me conhecem, mas quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente, tá? Eu sou pedagoga, né, formada pela USP, tenho 2 pós-graduações, especialização em docência no ensino superior e gestão escolar. Sou mestra em educação também, e atualmente eu sou diretora na rede municipal de Campinas, de 2 escolinhas, o SEI Maria de Lourdes e o SEI Apóstolo Paulo. E sou uma pessoa muito feliz por ser funcionária pública, né, realizada, gosto muito do que eu faço, e o meu intuito é ajudar outras pessoas a realizarem esse sonho da carreira pública, né, para fazerem a diferença, pessoas que venham com gás, com vontade de fazer um trabalho bem feito com as crianças, tá bom? Então, isso é o que me motiva a fazer esse trabalho, é estar realmente ajudando as pessoas. Volta e meia eu recebo algum feedback de alguém que passou no concurso e me agradece pelas aulas, que foi muito bom. Eu fico muito feliz com esses feedbacks, tá? E eu espero que vocês possam me dar esse feedback também aí futuramente, tá bom? Que vocês venham falar, olha, eu consegui, as aulas me ajudaram, isso fortalece, né, o trabalho da gente, faz com que a gente queira fazer cada vez melhor. E é uma realização realmente para nós que trabalhamos preparando para concurso, que não é um trabalho fácil, é um trabalho exaustivo, né? Vocês devem imaginar, mas vale muito a pena quando a gente recebe esse tipo de feedback, que a gente conseguiu ajudar alguém a passar no concurso. Esse curso são 4 aulas, 4 sextas-feiras, as aulas vão ficar gravadas, mas é bom sempre entrar ao vivo, se puder, para tirar dúvidas, tá bom? Para participar do treino de resolução de questões, que a gente treina, né? Eu dou uns tempinhos para vocês responderem, e a gente vai treinando responder as questões. Então, por que eu chamo de complementação esse curso? Porque eu dei um curso no primeiro semestre, foram 16 aulas, 4 meses de aula, um curso bem completo de preparação para docência, né? Para concursos na docência. Esse curso está todo gravado, e quem não fez o curso e quiser adquirir, tem como adquirir comigo o curso para poder estar pegando todo esse material. Por que eu fiz? Eu olhei para o que eu tinha dado para vocês e olhei o edital e falei, eu preciso complementar com esses conteúdos. Então, eu preparei esse curso pensando numa complementação desse outro curso que eu já tinha dado, tá bom? Então, quem tiver interesse e não fez as 16 aulas, pode falar comigo no privado depois que a gente conversa, tá bom? Tem também acontecendo um curso de português e matemática, algumas pessoas que estão aqui estão fazendo. Começamos com matemática, já foi 2 semanas de aula, mas as aulas estão gravadas. O professor Flávio, ele é muito bom, tá? Eu estou muito satisfeita com o trabalho que ele está fazendo. Apesar de ser muito conteúdo, ele conseguiu distribuir o conteúdo do edital nas 6 aulas, que ele tem apenas. Então, assim, como fica gravado e ele tem que andar um pouco mais rápido para conseguir dar conta de todo o conteúdo, dá para assistir depois e rever o passo a passo. Ele é bem didático, tá? Então, vale a pena. Quem tiver interesse em fazer, são 6 aulas de matemática e 6 aulas de português, de segundas e quartas-feiras, tá? São 2 horas de aula por noite. Aí pode falar comigo também depois que eu mando as aulas gravadas e a pessoa dá sequência e continua o curso, tá bom? Sobre pagamento, eu estou sendo bem flexível, porque o meu intuito é ajudar realmente, então, quem ainda não fez o pagamento, só combina comigo uma data. Olha, Regiane, em tal data eu posso fazer o Pix para você. E aí eu coloco na minha planilha lá a data que você combinar comigo, tá bom? Então, assim, eu estou realmente sendo bem flexível, porque eu quero que todo mundo participe do curso. Então, não deixem de participar por conta de dinheiro. Converse comigo, fala, olha, Regina, eu só vou receber tal data. Pode ser, não tem problema, a gente dá um jeito, tá bom? O tempo da aula. A aula de hoje, eu acredito que ela vai ser um pouco mais curta, porque não tem tantos slides, mas algumas aulas podem ser um pouco mais extensas. Então, assim, a gente vai deixar que vai acabar entre 9h30 e 10 horas, vamos dizer assim. Tá bom? Eu vou tentar conseguir acabar nesse tempo com vocês. A de hoje talvez acabe até um pouco antes, tá? Porque a gente vai trabalhar
Apenas o livro roxo, que é aquele livrinho que tem as diretrizes curriculares da Prefeitura de Campinas para a educação infantil. É um livrinho roxo de 40 páginas, que vale a pena dar uma lida, porque realmente ali tem a essência, a base do que é o pensamento da Rede de Campinas sobre a infância, sobre a criança, sobre a educação infantil. Então, é uma leitura obrigatória. A gente não consegue ler tudo que está no edital, é impossível, mas essa leitura eu acho que vocês não podem deixar de fazer, porque é uma leitura fácil de fazer, gostosa, não é uma leitura extensa também, são só 40 páginas. Então, hoje eu vou passar por esse material, né, por esse documento, mas a aula não dispensa a leitura, porque a leitura sempre vai ser mais completa, tá? E vai complementar a aula. Tudo bem? Alguma pergunta? E esse livrinho roxo que você comentou, Regiane, a gente consegue comprá-lo aonde? Não compra, baixa na internet gratuitamente, É, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês depois, no tá grupo, bom. tá bom? Eu tenho ele baixado em algum lugar aqui no meu computador, eu dou um jeito de mandar para vocês. Combinado? Mas é Obrigada, fácil. viu? É só digitar no Google diretrizes municipais da rede de Campinas. Vocês estão vendo a minha tela com slide ou não? Não, né? Sim, de avaliação. Está escrito avaliação, mas não é essa que eu quero que vocês vejam. Eu não sei o que está acontecendo. Peraí, deixa eu tentar de novo. Não é essa. Peraí, que eu nunca tive esse problema aqui, é a primeira vez. Peraí. Agora vocês estão vendo o slide? Sim, Regiane. Ok, obrigada. Aula 1, aula, não sei lá, né? Uma sequência de aulas. Não, eu tô mostrando o PowerPoint. Não está aparecendo o PowerPoint para vocês? Não, está aparecendo aula 1, complementação, questões sem gabarito. Ai, meu Deus, espera aí que eu não sei o que está acontecendo aqui. Agora tá. O slide. Agora sim, foco no concurso público. Isso, apareceu aí o foco no concurso slide, né, para vocês? Sim? Sim, Regiane. Tá, ok. Vamos lá, então. Aqui são os conteúdos, tá? Hoje as diretrizes, na segunda aula a gente vai falar de arte, trabalhar com as ideias da Ana May Barbosa, com a outra obra lá, Didática do Ensino da Arte, e algumas questões também. Aula 3, a gente vai trabalhar ainda o desenho infantil, que é uma outra obra que está no edital, e com as ideias da Kátia Small, também sobre matemática na educação infantil. Na aula 4, a gente vai entrar na ideia pluralidade e diversidade cultural, e o referencial curricular nacional para a educação infantil, a parte de natureza e sociedade. E filosofia para crianças, que é um outro tema que estava no edital e que a gente acabou não vendo nas aulas, tá bom? Tudo bem, gente? Ó, a quarta aula eu não coloquei questões, porque eu não sei se vai dar tempo, porque é bem extenso o conteúdo. Mas se der tempo, a gente faz questões também, tá bom? Vamos começar? Podemos? Podemos. Preparadas? Preparados? Vamos lá. Ó, o título do livrinho é Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil. Um processo contínuo de reflexão e ação. Sobre currículo, eles têm lá um trecho de dois autores, né, falando sobre currículo.
é preciso afirmar na especificidade da educação infantil um currículo sustentado nas relações, nas interações, em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana. Então, percebam que eles estão enfatizando a questão das relações, das interações, né? E a gente viu em outras aulas, né, que eu dei para vocês, que os dois eixos do trabalho na educação infantil são as interações e as brincadeiras, né? Então, aqui está enfatizando a parte das interações. Para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas individuais e coletivas, através de diferentes linguagens. Os primeiros parques que surgiram aqui na cidade de Campinas, né, eles surgiram com a industrialização da cidade, e surgiram para atender as crianças das mães que começaram a ir para o mercado de trabalho, né, trabalhar nessas fábricas que precisavam sair para trabalhar. Então, eles surgiram com uma característica bem assistencialista mesmo, né, de deixar a criança para a mãe trabalhar. Então, a necessidade maior era da mãe. Não se tinha tanto uma visão como se tem hoje, né, que a educação infantil é um direito da criança. Né? A mãe pode não trabalhar, pode passar o dia inteiro sentada na calçada, conversando com as amigas, mas a criança, mesmo assim, tem que ir para a escola. Tá? Então, muitos falam, nossa, mas essa mãe deixa a criança aqui e fica o dia inteiro, né? Mas porque realmente é direito da criança estar na escola, né? Aqui uma fala sobre esses primeiros parques que surgiram, a integração da criança em ambiente apropriado, onde ela possa entregar-se às atividades saudáveis e educativas. O cotidiano desses parques oferecia aulas de educação física, educação recreativa, educação infantil e educação agrícola. Então, esse era meio que o conteúdo, né, que eles abordavam, as disciplinas, vamos dizer assim, se a gente puder falar assim. As primeiras concepções, né, aqui tem um trecho que está no livrinho, que é da Secretaria da Promoção Social, fala de um ambiente limpo, confortável durante todo o dia. Contato com adultos, os quais lhe auxiliam na aprendizagem. Ensinar como viver em harmonia com outras crianças e adultos. Usar e experimentar uma variedade de materiais de acordo com seus interesses. Expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações. Comer alimentos que auxiliem no seu crescimento, desenvolvimento, adquirir hábitos pessoais de higiene, os quais promoverão a saúde, prevenção de doenças, serem beneficiadas pelos cuidados médicos, aprenderem sobre o mundo que as cercam. Então, é uma fala aí da Secretaria de Assistência Social, que é a qual as creches pertenciam, né, no início. Elas pertenciam à Secretaria de Promoção Social, depois que elas vieram para a Secretaria de Educação. Pós-LDB de 1996, já começaram a haver mudanças, né? A nova gestão dos assuntos voltados à educação infantil, pública municipal, formalizou o regimento comum das unidades socioeducacionais municipais. Então, trouxe em seu currículo uma organização didática pautada nos jogos, nas artes. Olha só, aparece os jogos, né? Já está aparecendo algo que é mais próximo do que a gente vê nos dias de hoje. As artes, educação física, e nas seguintes áreas consideradas de conhecimento: linguagem oral e escrita, ciências sociais, ciências naturais e matemática. Então, aí já tem uma mudança, né, nos conteúdos, vamos dizer assim, que esse currículo intencionava trabalhar. Também, pós-LDB de 96, ainda a gente observa um intenso vínculo dos centros infantis com a estrutura higienista, em relação à estrutura dos horários e atividades diárias. Entrada, café da manhã, atividades pedagógicas, higiene, almoço, repouso, atividades livres, jantar e saída. É uma coisa que a gente pode observar que ainda havia muito resquício do que se fazia, né, quando tinha esse vínculo muito com a assistência social. Ainda não tinha a cara da educação infantil que se pretende hoje, que se espera que ela tenha hoje, né? Ainda tinha essa coisa muito regrada, muito voltada para os cuidados, né? Para a questão da alimentação. Hoje tem isso, né? As creches têm isso também, mas elas têm um enfoque muito mais pedagógico, né? Do que elas tinham no passado. O currículo em construção foi o nome dado a um documento que foi elaborado, né? Os profissionais da educação
com essa lei de diretrizes e bases de 96, ganham força, se mobilizam. E aí, começam a fazer a escrita de uma orientação curricular. Com esse objetivo, constituiu-se uma comissão que, por meio de estudos de textos acadêmicos nessa área e pesquisas do cotidiano, sempre em diálogo com as unidades educacionais. Então, assim, uma característica muito forte da rede de Campinas é o diálogo para construção coletiva dos documentos, né? Então, os documentos, eles surgem a partir de uma discussão coletiva. São feitas comissões, são feitas reuniões, são convidados representantes das escolas para participarem, para estar produzindo esses documentos. E um documento inicialmente que foi produzido foi esse Currículo em Construção, datado de 1998. O currículo em construção, ele apresenta aspectos teóricos de autores como Piaget, Vygotsky e Vallon, explicita o histórico da educação infantil no município até aquele momento, além de concepções de currículo, de infância, de criança, do brincar, ó, o brincar aparecendo, né, sobre o conhecimento e a cultura. Aponta para a possibilidade da criança construtora de seu conhecimento e para o professor como mediador desse processo. Interessante aqui a gente ver que aparecem esses autores importantes, né, que são Piaget, Vygotsky, Vallon. Só um minutinho. E que uma coisa que eu queria falar para vocês é que um documento que surge na educação não anula o anterior. Ele acrescenta, ele relabora algumas ideias, ele amplifica algumas ideias, tá? Então, as ideias que estão aqui, elas foram amplificadas por esse documento que a gente está trabalhando em cima dele, quando foi lançado em 2013, né? Porque esse documento que a gente está trabalhando foi lançado em 2013, 10 anos atrás. E ele fez o quê? Uma retomada do que já tinha sido feito e amplificou as discussões, aprimorou com visão de novos teóricos que trouxeram novas ideias, novos filósofos que falavam sobre infância. Então, foi ampliando, né? É um documento mais, podemos dizer, até mais filosófico, esse documento. Por isso que é um documento gostoso de ler, porque ele traz ideias muito bacanas, assim, sobre a infância, sobre o que deve ser o brincar, o que deve ser a relação da criança na escola, né? Então, é um documento que não anula o anterior, mas ele vai transformar as ideias, vai amplificar as ideias. Concepção de currículo. Um currículo é um espaço educativo em que as crianças possam aprender sobre o mundo que vivem, um mundo múltiplo e cheio de surpresas. Então, aqui a gente tem uma das definições, né, que aparecem várias vezes nesse documento, falando sobre currículo. E uma delas fala isso, né, que as crianças possam aprender sobre o mundo, que esse mundo é múltiplo e cheio de surpresas, que a gente possa mostrar esse mundo cheio de surpresas para essa criança que é um pequeno artista, um pequeno cientista, né? O material traz até esses termos, né? Que a criança é um pequeno artista, um pequeno cientista. A ideia de agrupamentos multietários também aparece nesse documento, tá? A implementação dos agrupamentos multietários foi formalizada através da resolução SME, que foi publicada no Diário Oficial, né, pela qual as crianças deveriam ser matriculadas e divididas em turmas por idade aproximada. Então, fizeram assim, né, lá no material tá essas idades, tá, que estão aqui. Mas eu digo para vocês que todo ano sai uma nova resolução com as idades, tá? E que nem sempre são essas que aparecem aqui. Por exemplo, no agrupamento 3, aqui tá que tem crianças de 4 a 6 anos. A gente tem a partir de 3 anos no agrupamento 3, crianças com 3 anos e meio no agrupamento 3. E crianças de 0 a 1 ano e 11 meses, 1 ano e 7 meses, que aí vai para o agrupamento 2. Então, assim, a cada ano saem idades diferentes. Mas, como eles se baseiam muito no que está nos documentos, né, que eles pedem a leitura, então eu acredito que se for pedir alguma coisa nesse sentido, é melhor a gente lembrar do que está aqui, com relação a essas idades, tá bom? Essa organização, ela foi implementada na educação infantil municipal, e houve um acréscimo de aproximadamente 35% na oferta de vagas. Ou seja, a ideia desses agrupamentos é ampliar o número de vagas na educação infantil.
Mas ela está embasada, teoricamente, também. Ela não é uma coisa que foi feita só por conta da demanda, para atender a demanda. Ela vai lá em Vygotsky, que fala da zona de desenvolvimento proximal, que as crianças aprendem umas com as outras, as mais experientes ensinam as menos experientes. Então, ela também tem esse fundamento, né? Foi feita toda uma discussão na rede, que acreditou que os agrupamentos seriam interessantes para essa convivência de crianças de diferentes idades, para que houvesse essa aprendizagem aí por proximidade, né? Então, a criança mais velha ensina a mais nova, ela acaba vendo a criança fazer, acaba copiando, acaba fazendo também. Então, também tem esse motivo, tá bom? Currículo e cultura. Na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas, é constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais. Então, de novo, a questão da relação, né? É algo muito forte, nessa ideia de currículo que está sendo tratada aqui. E também a ideia de cultura é uma ideia muito forte, porque fala que tudo isso acontece no mundo da cultura, considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem culturas. Então, todos são produtores de culturas, né? Tanto os adultos quanto as crianças. Então, são sujeitos socioculturais que fazem essa produção de culturas. Sobre essa questão das relações, ó, a educação infantil é constituída de relações educativas entre crianças, adultos, pela expressão, pelo afeto, sexualidade, jogos, brincadeiras, linguagens, movimento corporal, fantasia, nutrição, cuidados, projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares. Importante lembrar daquele conceito que foi falado, né, no curso que eu dei para vocês anterior, da indissociabilidade, ou seja, não se separa a ideia de cuidar e de educar. Então, isso é muito forte nesse currículo também, né? Que está falando aqui uma série de questões, inclusive os cuidados, a nutrição, né? Então, tudo isso faz parte. O cuidar e o educar são indissociáveis, como a gente já viu em outros momentos. Aí, esse documento, ele faz questão de falar o que não é currículo para ele. Então, o que ele não acredita ser currículo. Então, isso aqui é interessante a gente lembrar, porque pode aparecer alguma questão falando alguma dessas coisas que estão aqui, e aí vocês já vão saber que não é o que a Prefeitura de Campinas acredita. Ela não compactua com essas ideias, tá? Então, ela não compactua que o currículo seja um rol de conteúdos. Então, vou trabalhar isso, um rol de conteúdos. Não. Também não é um conjunto de orientações e propostas etapistas. Ó, em tal etapa você faz tal coisa. Aí tem uma outra etapa, você faz outra coisa. Então, ele vai contra essa ideia de etapa, né? Que ele não compreende como sendo o ideal. Também não se trata de atividades que se pretende desenvolver tendo em vista determinadas prontidões. Olha que interessante. Essa ideia de prontidão, ela está muito ligada à educação tradicional, que a gente já viu, né? Em outros momentos. Então, esse currículo que a gente tem hoje, ele vai contra esse currículo tradicional. Então, por isso que não se espera prontidão nenhuma de criança nenhuma, tá? Não se trata também de pautar o trabalho na sequência de datas comemorativas, que sempre desprovidas de sentidos para as crianças. Então, teve uma aluna aqui do curso que colocou lá no grupo, né, que ela não pôde vir para o curso porque ela teve que ir para a festinha de Dia dos Pais da escola dela. Provavelmente é uma escola particular que ela trabalha, porque na rede de Campinas não se trabalha com datas comemorativas, né? Por quê? Tem um sentido isso, tá? Porque, assim, o que está escrito aqui é não se deve pautar o trabalho. Não quer dizer que eu não possa, por exemplo, na semana do Dia dos Pais, conversar numa roda de conversa sobre a questão do pai, né? O que é a figura do pai, que a criança pode não ter o pai, mas pode ter alguém que representa essa figura na casa dela, pode ter a mãe que faz o papel do pai, né? Quem é o pai na história? Então, pode ter uma conversa sobre isso, sim, mas não pautar o trabalho nisso, porque por muito tempo a educação infantil, ela trabalhou com o currículo pautado nas datas comemorativas do ano.
E isso era muito reducionista, né, do que era possível de ser feito. Porque o que se propõe hoje é trabalhar por projetos, que as crianças tragam, né, seus questionamentos, suas curiosidades, e que a professora tenha essa escuta, essa percepção do que está interessando mais o grupo, para poder trabalhar em cima disso. E aí, quando você trabalha numa sequência de datas comemorativas, você não tem espaço para isso, né, para surgir o que é realmente de interesse das crianças. O que está falando aqui é que muitas vezes as datas comemorativas são desprovidas de sentido para as crianças. Elas não entendem, né? E também, o que acontece? Alguns meses do ano, as crianças ficam continuamente expostas àquilo que poderíamos chamar de indústria das festas. Elas se tornam objetos de práticas pedagógicas sem o menor significado, que se repetem todos os anos da sua vida na educação infantil. Como episódios soltos no ar, os conhecimentos sobre os conteúdos das festividades são fragmentados e muitas vezes simplórios. Então, por exemplo, Dia do Índio, né? Hoje em dia nem se fala índio mais, né? O correto é indígena. Mas aí só no Dia do Índio eu vou falar que existe o indígena no país, que existem os povos originários. Não. Eu vou trabalhar com projetos que falem a respeito disso, né? Eu vou fazer diversas atividades durante o ano que falem dos povos originários. A mesma coisa a consciência negra. Não é só no 20 de novembro que eu vou falar da questão étnico-racial com as crianças, né? E tem a questão também do consumismo, né? Que muitas vezes as datas comemorativas elas estimulam um certo consumismo, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, em outubro a gente não faça uma programação especial para as crianças, entendeu? Não é nada tão assim fechado, vamos dizer assim. Mas o que vocês têm que entender quando vocês forem responder na prova? Que quando fazer trabalho pautado em datas comemorativas, a alternativa está errada, porque a rede de Campinas não acredita nisso. Tudo bem? Mas na prática, a gente acaba fazendo uma semana especial ou um mês especial da criança, a gente acaba fazendo, não tem problema. Não há nenhum mal nisso. Tudo bem, gente? Então é isso. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Não? Vamos seguir então. Ó, a rede fala também de não trabalhar, que o currículo não é prescritivo. Isso eu falei com vocês numa aula que eu falei a respeito do currículo tradicional, que ele tem uma característica prescritiva. Sabe assim, eu prescrevo, o médico prescreve o que você vai ter que fazer. E aí você vai lá e faz. E não é prescritivo. O professor, ele olha a sala dele, vê as necessidades dos alunos, a partir disso ele trabalha, a partir dessas orientações que ele recebe. Ele recebe diversas orientações do que são temas importantes, que podem ser trabalhados, e ele vai direcionando aí o trabalho dele, tá bom? Ó, aqui tá falando assim, construção, articulação e produção de aprendizagens, que acontece no encontro entre os sujeitos e a cultura, tendo como foco as crianças em suas relações. De novo, a ideia de cultura, a ideia de relações. Assim, um currículo emerge da vida dos encontros entre as crianças. É uma palavra que aparece muito nesse livro também, encontros entre as crianças, seus colegas, os adultos, nos percursos no mundo. O currículo, portanto, não será compreendido como prescrição, mas como ação, produzida entre professoras e crianças na escola, tendo como base os princípios educativos. Tudo bem, gente? Deu para entender essa ideia de não prescritivo? Essa ideia de currículo prescritivo, ela está muito ligada ao tradicional. E esse currículo que está sendo proposto, ele não é tradicional. O que você vai fazer? Então, passei no concurso, vou ser professora de educação infantil na rede de Campinas. Eba, que bom! Então, o que eu faço nas minhas aulas? Esse fazer do educador, que é mencionado aqui, ele te dá um norte, né? Ele não dá um rol de conteúdos para você trabalhar, mas ele te dá um norte. Ele fala assim, ó, você vai ter que contar muitas histórias, vai ter que oportunizar muitas formas de expressão artística e sensorial para as crianças, trabalhar o cuidar, ajudar a criança a ir ao banheiro, se ela precisar, cuidar da alimentação.
proporcionar jogos dramáticos, danças, músicas, organizar ambientes desafiadores, disponibilizar variados materiais, brinquedos, objetos, livros e construir projetos coletivamente. Então, esse é o fazer do educador. Enfim, esse educador vai assumir o papel de pesquisador, mediador, estudioso. Olha a palavra que aparece aqui, que eu já falei para vocês, que escuta. Ele escuta atentamente e considera as crianças nas suas múltiplas manifestações. E busca a ampliação do repertório cultural, e que oferece também às crianças possibilidades de sair do comum e entrar no surpreendente, no maravilhamento das diversas formas de expressão e sentimento. Tudo bem, gente? Esse currículo também traz a ideia de pedagogia das infâncias, tá? E o que seria? Isso apareceu em algumas questões que a gente trabalhou lá no primeiro curso, né, que a gente fez. Refere-se a estudos das práticas educativas voltada para infâncias, as quais se constituem em diferentes tempos. Ó, a base está aqui. O que é pedagogia das infâncias? É aquela pedagogia que estuda as infâncias que se constituem em diferentes tempos, diferentes lugares, que se configuram e reconfiguram nas múltiplas relações cotidianas. Então, não existe só uma infância, é isso que ele está falando aqui. Existem diferentes tempos, diferentes lugares, então diferentes infâncias também. A complexidade das infâncias nos instiga a investir nos saberes das próprias crianças. Não para reafirmar as incapacidades que a elas foram atribuídas, mas para destacar um conjunto de peculiaridades positivas que diferem as crianças dos adultos. Tudo bem? A criança tem as suas particularidades, né? As suas peculiaridades. E isso que as difere dos adultos. Por isso que elas não são mais consideradas mini-adultos. Elas são crianças, né? E elas têm a sua complexidade natural da própria infância, né? Que faz com que elas tenham a sua subjetividade também, a sua peculiaridade. Algumas questões importantes que o currículo não pode se abster de considerar. Locais, questões regionais, as questões étnico-raciais, as diferenças sociais, de gênero, a questão da laicidade da escola, que é aquela coisa de a escola não tem uma religião, né? Mas ela tem que respeitar todas as religiões, que a escola pública ela é laica, né? A sustentabilidade, a questão das idades, trabalhar também a questão do consumismo, as deficiências de crianças e adultos. Também, tudo isso envolve outras políticas sociais e públicas que permeiam as políticas educacionais. Junto a essas, busca-se nesse processo firmar coletivamente as diretrizes curriculares da educação infantil. Então, assim, gente, é muito importante que vocês, quando forem trabalhar na rede de Campinas, estejam imbuídos desses ideais. Realmente compactuem com essas ideias. Acredite que são ideias interessantes para a educação infantil, que são importantes. Claro que você pode questionar alguma coisa, pode, mas com a maior parte você precisa concordar, senão você não vai conseguir fazer um trabalho bacana com as crianças da rede de Campinas, porque foi isso que foi colocado pela grande maioria que elaborou esse documento, com participação de pessoas da rede inteira, né? Como sendo o que se acredita ser importante, são as questões importantes, tá bom? Alfabetizar na educação infantil, o que o documento fala sobre isso? Não é a codificação e a decodificação da letra que compõe o currículo de educação infantil. Então, você não vai alfabetizar na educação infantil, mas a experiência e as relações da criança com a escrita, assim como todas as linguagens em igual importância. Então, todas as linguagens, inclusive as artísticas, são tão importantes quanto a linguagem oral escrita, tá? E a criança deve ter experiência com a escrita, mas isso não quer dizer que eu vou alfabetizá-la, tá? Então, que experiências com a escrita ela pode ter? Uma contação de história, a questão da literatura que você vai apresentar para ela, receitas que você vai fazer uma culinária, notícias, todo dia você vai ler uma notícia ou uma vez por semana,
comentar, conversar com as crianças, alguma notícia, claro que alguma coisa que seja facilmente compreendido por elas, né? Poesias, textos produzidos individual ou coletivamente com as crianças, comunicação entre a unidade educacional e a família, identificação de objetos pessoais, então eu vou lá, identifico a mochila, identifico a agenda, identifico a toalha que a criança usa, tudo isso é trabalhar a escrita com a criança, né? E faço isso, né? Tem a questão da documentação, as formas de expressão artística, as práticas simbólicas, que cada uma dessas coisas assume o seu lugar, tá bom? O que não fazer? Então, o que eles colocam no documento? O que eles não esperam que você faça também, né? Distancia-se da concepção que está sendo adotada, que é essa de trabalhar a escrita, mas não a codificação e a decodificação. A gente deve se distanciar de trabalhar exercícios motores de escrita, que é aqueles pontilhados. Isso não faz parte do trabalho da educação infantil, pelo menos não da que a Rede de Campinas acredita, né? Não trabalhar lições de casa também não faz sentido para criança. Cópias de modelos, desenhos e enfeites estereotipados, alfabeto e numerais destituídos de contexto, tá? Então, não quer dizer que eu não possa ter números na sala, letras, posso, mas tudo tem que estar contextualizado para a criança tem que entender o que é aquilo, por que está ali, faz algum sentido ele estar ali, por quê, né? Por que eu estou apresentando isso para a criança? Então, a criança tem que entender. A ideia, gente, é sempre tudo fazer sentido, que a criança veja sentido no que está sendo feito. A ideia de cuidar e educar, né? As diretrizes curriculares da educação infantil opõem-se às concepções espontaneístas e etapistas. Então, tudo que tiver em questão, falando de a criança aprende espontaneamente, significa que não tem necessidade da intervenção nem mediação do professor. Então, não faz sentido, né? Então, essas concepções muito espontaneístas e etapistas, que eu falei para vocês já, que a rede não acredita nessa questão de etapa, né? Que cada criança é única e tem o seu desenvolvimento único. Então, a gente tem que pensar que não há esse desenvolvimento de crianças em fases lineares, pré-determinadas, tá? Que a gente deve considerar as relações cotidianas como o seu constitutivo. Incorporar ações como alimentar, higienizar, acalentar, tocar, com igual importância às atividades organizadas em projetos, outros, que envolvam artes e conhecimentos científicos, desde que não dicotomizados. Então, não colocar essas duas coisas, as artes e a ciência, como dicotomia, né? Uma coisa separada da outra, que não tem relação nenhuma entre elas. Tudo bem? O trabalho por projetos. O trabalho com projetos é uma das possibilidades da efetivação dessas diretrizes. Então, é uma das possibilidades de se colocar na prática tudo que está nesse documento. Entende-se como projeto aquele trabalho em que a escolha do objeto de estudo irá partir da realidade em que o grupo de bebês e crianças pequenas está inserido. Aquilo que desperta a curiosidade, vontade de investigar, de conhecer mais profundamente, de olhar, de sentir, de experimentar o entorno. A ideia de planejamento é importante, né? A prática educativa deve ser previamente organizada para evitar o improviso, mas permitir o improviso, porque ele pode acontecer. Teve uma questão numa das que eu trabalhei com vocês no outro curso, que ele falava exatamente disso, não sei se vocês se lembram, que a professora queria trabalhar com a tinta amarela, aí o aluno queria trabalhar com outra cor, e aí ela colocou ele para fora da atividade, tirou ele da atividade, e aí ela perguntava se foi adequada a postura da professora. E aí a gente viu que estava inadequado, porque ela planejou e simplesmente não se preparou para o improviso, né? Para o imprevisto que poderia acontecer. Então, a gente precisa pensar que o planejamento é importante, né? Especialmente na educação infantil de crianças de 0 a 6, é um dos pilares do trabalho pedagógico, para que pense previamente o que e como será o trabalho da educadora, professora, junto à criança.
A avaliação. Existe avaliação na educação infantil? Sim, senhor, existe, porque não existe processo educativo em que não haja avaliação, né? O planejamento engloba a intencionalidade das ações. Espera só um pouquinho. Luigi, sossega. Ah, gente, meu cachorro resolveu pular aqui agora. Desculpa. O planejamento engloba a intencionalidade das ações e formas de registro e avaliação, que apontam para o redimensionamento constante. Então, o planejamento tem que ter intencionalidade das ações, tem que ter momento de registro do que está sendo feito e tem que ter avaliação, porque a avaliação é que vai permitir redimensionar o trabalho. Ah, eu estou vendo que está indo por esse caminho, então vou ver o que eu posso fazer de melhor a partir do que eu avaliei. É importante relacionar e documentar o movimento das práticas educativas em que o profissional atento percebe e acolhe o que mobiliza o interesse dos bebês e das crianças pequenas. E no processo de avaliação, movimenta continuamente suas ações educativas. A avaliação. Então, o que eles falam sobre avaliação? Fala de protagonismo, né? Uma palavra que aparece importante aí no documento. O protagonismo dos bebês e das crianças pequenas, ao manifestarem seus movimentos cognoscentes, seus processos sensíveis, seus prazeres, suas emoções. Quando eu falo de avaliação na educação infantil, eu não posso deixar de falar de documentação pedagógica, que favorece a continuidade do que as crianças elaboram, sistematizam, criam e inventam. E também dessa avaliação ser uma ação compartilhada com as famílias, que contribui para a compreensão dos rumos e a importância da educação infantil. Documentação pedagógica. Nessas diretrizes curriculares, considera-se que a documentação pedagógica constitui-se em ferramenta de escuta e olhar atento através de diversos meios. Então, o que compõe a documentação pedagógica? Os relatórios trimestrais, que a professora faz a cada trimestre um relatório do desenvolvimento da criança, os planejamentos, entrevistas com as famílias, diário de campo de classe, ficha de avaliação descritiva das crianças, registro de tempos pedagógicos, vídeos, gravações, fotografias, painéis, portfólios, livros da vida, entre outros. Então, tudo isso compõe a documentação pedagógica, tá? A questão das múltiplas linguagens também é abordada no documento, né? Que são as diferentes manifestações expressivas presentes nas dimensões artísticas e culturais, vivenciadas, produzidas, criadas e recriadas por bebês, crianças pequenas e adultos. Então, assim, aqui a gente tem que lembrar que, por exemplo, na bibliografia desse concurso tem lá as 100 linguagens da criança, que a gente vai abordar isso em outra aula, mas só para comentar agora, que muito do que está aqui nesse documento tem inspiração em Reggio Emília, né? Que é a educação infantil de Reggio Emília. Já falei isso no curso anterior para vocês e repito, vale a pena ver o documentário que tem lá na internet sobre Reggio Emília, da Univesp. Coloca lá Reggio Emília Univesp e você vê, tá? Porque o que fala, né, que nessas múltiplas linguagens, que a criança tem 100 linguagens e que roubam-lhe 99, que a escola rouba-lhe 99, que ela fica só com uma, que ela praticamente se foca na linguagem oral escrita, né? Então, não quer dizer que são 100, uma hipérbole, vamos dizer assim, né? Mas que são muitas linguagens que podem ser trabalhadas, né? Através do desenho, da pintura, da literatura, da música. Libras é uma linguagem, escrita, escultura, dança, fotografia, cinema, teatro, poesia, museu, sons, choros, movimentos. Então, são muitas possibilidades, né? Que constituem sentido e significado para todo mundo que está envolvido. Não há uma linguagem que sobrepõe a outra, todas são importantes na educação infantil. A implementação do currículo. A pedagogia que vai viabilizar essa implementação do currículo a ser vivido na educação infantil transcende o conceito de currículo como um caminho a ser seguido. Passa pelo currículo, pelo conceito de normas reguladoras, então não é um caminho a ser seguido, não são normas reguladoras, e chega à ideia de diretrizes, que é aquilo que orienta, né? Que traz princípios, de acordo com a capacidade criadora e inovadora, em contextos específicos de cada comunidade educativa.
Diretrizes não padronizam e nem definem conteúdos, mais uma vez falando que não é um rol de conteúdos, né? Mas suscitam caminhos com as múltiplas linguagens, em que a arte e a ciência são vivenciadas de forma indissociável nas relações. A ideia infantil versus fundamental, o que eles falam a respeito disso? Considerando que as crianças que frequentam a educação infantil são as mesmas que entram no fundamental, se faz necessário amenizar essa ruptura entre essas etapas. É preciso considerar que as crianças vão para o fundamental, não deixam de ser crianças. Aproximar os caminhos é uma forma de explicitar o compromisso com a educação em geral. A continuidade entre os níveis de ensino pode ser viabilizada em propostas que visem a formação integral das crianças, tendo como parâmetro as pedagogias das infâncias. Tá bom? Então, tudo que a gente puder fazer para amenizar essa ruptura, né? Uma das ideias que eu sempre levo para as professoras na escola é fazer uma visita a uma escola de ensino fundamental, as crianças que vão para o primeiro ano, para elas terem uma ideia do que é uma escola maior, uma escola grande, né, que elas vão estar no ano seguinte. Então, que a gente possa propor ideias que amenizem, né, essa ruptura que acontece entre essas etapas. Projeto pedagógico e ações formativas. Então, a gente vê que existe uma relação entre os dois, entre o projeto pedagógico e as ações formativas, que deve haver uma articulação entre educação infantil e fundamental, se considerar práticas inclusivas, a educação especial no projeto pedagógico, em colaboração entre ensino regular e especial, ações formativas específicas voltadas para as pedagogias das infâncias e linguagens, a articulação entre os programas de formação e as demandas do projeto pedagógico. Então, é muito importante que haja essa articulação, né, entre o que eu decidi no meu projeto pedagógico que eu vou trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar as relações étnico-raciais, preciso de formação, preciso trazer uma indígena na escola para conversar com os professores, com as crianças, eu preciso fazer ações formativas articuladas com esse projeto pedagógico. Tudo bem, gente? Estão aí ainda? Sim. Sim. O que vocês acharam dessa explanação? Abra o microfone e fala comigo. Ajudou a entender um pouquinho o documento? Pode falar, Thaís. Eu achei bem interessante. Ajudou a entender bastante coisa. Oi? Já eu já tinha lido sobre ele, é bem interessante. Você já leu, né? Legal. Então, assim, a gente tem aí a base, né? A base do que é a educação infantil na rede de Campinas. Tudo que a gente falou é o que a rede acredita enquanto pedagogia da infância, né? Como que a gente deve tratar a criança. Tudo bem, gente? Vocês querem fazer um intervalinho ou a gente vai direto para as questões? Direto. Não entendi. Por mim, podia ir direto já. Pode ir direto? Então, Tudo bem a gente ir direto? Porque aí a gente acaba mais cedo também, por mim, né? sim. Tá bom, então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui as questões. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, Regiane. Sim. Ok. As questões, gente, elas não são... Elas estão meio aleatórias, tá? Por quê? Porque a gente trabalhou bastante questões da VUNESP no curso que eu dei para vocês. Bastante questões da VUNESP que tinham relação com as diretrizes. Então, as questões que tinham questões de diretrizes estão naquele curso. Agora a gente vai ver questões mais gerais, tá bom? Que já caíram em diversos concursos da VUNESP, de diversos temas, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou colocar a questão na tela. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, depois a gente volta e responde. Se precisar de mais tempo, vocês me avisam que eu dou mais um minutinho. Combinado?
Podemos? Sim. Ó, a questão está na tela, pode começar. Vamos lá? Podemos? Pessoal, me dá um feedback, vamos? Podemos? Por mim, sim. Ok, se ninguém se manifestou em contrário, a gente vai seguir, tá? Só se alguém pedir mais tempo, a gente dá. Então, aqui está falando do ensino de artes, né? Que na LDB, como ele aparece, né? Ele é obrigatório, ele não é. A gente tem que ver nas alternativas, né? É um componente curricular. O que vocês acham? É obrigatório? Obrigatório. Eu acho que é obrigatório. Em todos os níveis da educação básica? Sim. Sim, Eu acho que o que médio sim. não. Oi? O médio não. Obrigatório nos diversos níveis, no médio também. É. É. Acho que é É a B. obrigatório. É a Eu, B. eu coloquei a B, mas sem certeza. Coloquei a B por eliminação. Porque as outras estão falando optativo, não é, né? Optativo também na Cefala. A AD também fala em conteúdo optativo à música e de matrícula facultativa. Então, por eliminação, a gente vai na B mesmo, que visa promover o desenvolvimento integral, cultural, desculpa, dos alunos. Tá? Então, é isso mesmo, obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos, tá bom? O conteúdo de artes, ele está distribuído aí na aula que vem e na próxima, então a gente vai ver bastantes questões sobre artes, tá? Para depois a gente ver o conteúdo e a gente vai vendo que a gente conseguiu acertar sem ver o conteúdo antes, tá bom? Então é a B. Vamos lá, mais uma. Pode começar.
Quem já terminou, levanta a mãozinha, tá? Que eu vou ouvir a mãozinha levantada, eu vou ter ideia se vocês já terminaram. Tem gente que já terminou. Mais um pouquinho. Podemos, gente? Pessoal, Por mim, sim. sim? Sim, sim, sim. Quem fez o curso de 4 meses comigo, viu também essa parte de artes, né? A gente viu artes na educação infantil, eu só ampliei aqui o conteúdo com os autores que vieram no edital, tá bom? Então, dá para responder essas questões. Aqui está falando que a legislação determina que as escolas deverão restabelecer, como norteadores de suas ações pedagógicas, entre outros, os princípios estéticos de sensibilidade, criatividade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Assim, a arte e a educação deve constituir-se em... O que vocês colocaram? Eu coloquei a B de bola. B. A D B de de bola? dado. D de dado? Eu coloquei a B. B. A B. Isso, gente, é a B, tá? Ó, o estímulo para que cada um exprima aquilo que sente e percebe. As outras estão falando uma disciplina que tem a preocupação central, formação de artistas. Não é essa a ideia do ensino da arte, né? A C fala um modelo educacional fundado na comunicação da sociedade. Não entendi o que eles quiseram dizer com isso aqui. D, uma atividade neutra, que deve atender a todas as etnias. Percebe que a B, ela está muito mais interessante e compatível com o enunciado, quando ela fala de sensibilidade, né, de criatividade. Então, aqui um estímulo para que cada um exprima aquilo que sente e percebe, através do que ele sente, a partir da sensibilidade, ele percebe e produz, né, alguma coisa a partir disso. Por isso que é a B, tá bom? Tudo bem, gente? Podemos ir para 3? E também essa ideia de atividade neutra é incompatível, né? Não existe nenhuma atividade neutra. Todas têm um objetivo, um enfoque, né? Uma intencionalidade, tá bom? Vamos para 3. Pode começar.
Podemos, pessoal? Podemos? Sim. Ok, vamos lá então. Aqui está falando de projeto, né? Que é um processo integrado de planejamento, acompanhamento e avaliação, que visa atingir objetivos por meio de atividades encadeadas, bem preparadas, com um sistema estruturado de acompanhamento e avaliação. Cada escola, cada educador deve encontrar sua maneira particular de aplicar essa proposta, embora existam alguns procedimentos básicos que podem ajudar na sua implantação. Assim, os projetos evidenciam que o trabalho não precisa ficar limitado ao espaço da escola. Quando bem encaminhados, os projetos, né, a gente está falando de projetos, valorizam o trabalho de arte? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Ressignifica o papel da escola na comunidade? Sim. 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 Ressignifica o papel da arte na educação? Sim. Sim. Promove um diálogo entre escola e o agente cultural? Acho que não. Eu coloquei sim. Eu também fiquei em dúvida nessa. Porque a gente, Promove. né, eu também achei, mas eu optei pelo não. O agente cultural, vamos dizer assim, por exemplo, a gente chama às vezes o circo além da lona para vir na escola. A gente chama o show do Mirabolante. São agentes culturais que estão na sociedade. E aí a escola tem um diálogo com esses agentes, porque ela traz Entendi. também, entendeu? Então, a alternativa sim. correta é Letra sim, E. tá bom? Letra E. Letra E. Eu tinha Isso. entendido errado. O que você entendeu? Na hora, assim, agente cultural, veio outra coisa na minha cabeça, eu não pensei nisso, acredita? Também não. Tá bom. Acontece, meninas, tudo bem. Vamos para 4? Vamos lá, 4, pode começar. Difícil essa. Difícil? Já fizeram, gente? Podemos? Sim. Vamos lá? Ó, a educação em arte favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com outras disciplinas do currículo. Contribui para a formação humana e crítica. O ensino de arte é a área de conhecimento com conteúdos específicos e deve ser consolidada como parte constitutiva dos currículos escolares, requerendo, portanto, o que de mais importante tem que acontecer
para que o ensino de arte seja bom? Capacitação de Capacitação professor. dos professores. Isso, porque assim, as outras alternativas, elas falam coisas que pode acontecer também, né? Elaboração de exposições variadas, envolvimento dos pais, educadores, tudo isso pode acontecer. Só não, participação em concursos públicos, não sei que concurso público é esse que eles estão falando, né? Mas o mais importante é a capacitação dos professores. Então, a letra C. Tá bom? Foi essa que vocês colocaram, a C? Sim. Sim. Deu para entender por que que é a C, quem não colocou? Que é porque é a parte mais importante que tem que acontecer para que o ensino seja bom, tem que ter capacitação dos professores? Sim? Vamos para 5, então. Pode começar. Podemos, gente? Essa é curtinha, dá para fazer já? Conseguiram escolher uma? Conseguiram escolher uma? Olha, essa aqui vocês viram na aula de tendências pedagógicas lá do curso que eu dei, hein? Qual que é essa tendência pedagógica que tem essa ideia de facilitador da aprendizagem? Vocês A lembram? renovar? Isso, parabéns. A renovada, tá? Não é tecnicista, que é uma tendência também, né? Não é crítico social dos conteúdos, não é libertadora. E humanitária nem existe essa tendência, tá? O que existe é essa teoria, essa tendência renovada, que é a renovada não diretiva, lembra que tem a renovada da escola nova e tem a renovada não diretiva, que é do Carl Rogers. E o Carl Rogers é que fala do facilitador de aprendizagem. Também é conhecido como teoria humanista. O Carl Rogers é conhecido como humanista. Tá? Então, humanitária colocar aqui para confundir a mente do cidadão. E, de repente, lembrasse que ele era humanista. Tá bom? Mas a tendência pedagógica é renovada. Deu para entender? Dá uma revisada naquela, foi a primeira e a segunda aula do curso. Vocês têm todas as gravações, são aulas muito importantes essas duas primeiras, viu? Que falam das tendências, tá bom? Podemos seguir? Sim. Sim. Vamos lá. 6, pode começar.
Já dá para fazer, gente? Vamos, pessoal? Conseguiram escolher? Sim, sim. Ah, certo. E vocês escolheram qual? B. Coloquei a B de bola. Muito bem, parabéns. É a B, porque está falando aí dos processos básicos da criatividade, né? Então, se a gente olhar as outras, elas têm ideias que não vão muito ao encontro de criatividade, né? Por exemplo, a fala de exatidão. A gente não fala muito de exatidão, não é uma ciência exata as artes, né? A C fala de repetição e de tradição, também não tem muito a ver com artes. A D fala de repetição, de tradição também. A E fala de tradição no final. Então, a única que traz palavras que estão mais ligadas ao campo das artes mesmo, né, aos processos básicos de criatividade, são essas, né, fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade, tá bom? Tudo bem? Podemos fazer a Muda, 7? o que Oi, muda pode... entre a A e a B é só a palavra exatidão e influência, né? Porque as outras são iguais, né? As outras entre a A e a B. Isso. Aí é você entender o conceito de arte, né? Porque não é uma ciência exata, né? Não é Sim, uma coisa que tem exatidão. Deu para entender por que que não é a A? sim. Ô, Tem mais a... Regiane, Oi, desculpa. eu que peço, desculpa, pode falar. Todas são da VUNESP? Uhum. Todas da VUNESP, tá bom? Tudo bem, gente? Vocês estão achando fácil, difícil? Como é que tá? Aqui é fácil, né? Lá no dia é difícil. É. Ai, meu, eu tô com uma tosse essa semana. O problema... Peraí. Deixa eu tomar uma água. O problema do dia da prova é a pressão, né? Do tempo, a pressão de tá tudo em jogo ali naquele momento, né? Desculpa, gente. É isso que faz ficar mais difícil, né? Vamos para 7? Obrigada. Vamos lá, 7. Pode começar.
Podemos, pessoal? Pessoal, vamos? Sim. Vamos lá, ó. Essa questão está falando de Esparta. Esparta, quando a gente lembra no estudo de história lá que a gente estudou, era um povo muito militarizado, né? Eles davam muita ênfase para o militar, né? Para a guerra, para formar o cidadão que ia lutar na guerra. No seu sistema de educação para os jovens e para o povo, o Licurgo exigia que a música fizesse parte da educação da infância e da juventude. Então, mesmo sendo um estado bem militar, né, eles tinham uma preocupação com essa questão da arte, né, que a música fizesse parte. Nenhum espartano de qualquer idade, sexo ou classe social era excluído desse exercício, num sistema em que cada indivíduo tinha que cumprir sua parte, pelo benefício moral, social e político do Estado. No caso aqui, por que eles davam tanto valor à música? Eles acreditavam que ela fazia o quê com o povo? O que vocês acham? Eu coloquei a D de dado. Ah, Não pelo tem também. a D que vocês colocaram, eu pelo, sei lá, pelo contexto, qual que eu coloquei? A E, que suavizava as relações do Estado, sei lá. Eu acho que não tem a ver também, mas eu optei pela E. Entendi. Olha só, aqui no enunciado está falando assim, ó, num sistema em que cada indivíduo tinha que cumprir sua parte, pelo benefício moral, social e político do Estado. Então, eles queriam pessoas de caráter, né? Cidadãos. Então, é a D, tá? Eles queriam pessoas que cumprissem a sua parte, que tivessem caráter, essa questão moral, né? Então, é a D. Tudo bem? Eles não queriam suavizar nada, viu? Sim, agora que eu li de novo, agora que eu li novamente, eu entendi. Por isso que a gente tem que ler, né, e prestar muita atenção para a gente não entender errado, não interpretar errado, né? Isso, exatamente. Eles não queriam suavizar nada. Na verdade, eles queriam que a música ajudasse a formar esse caráter e essa cidadania das pessoas também. Tudo bem? Vamos para a 8? Pode começar, gente. Vamos lá, gente? Podemos? Sim.
a gente viu, né, sobre a metodologia triangular, a proposta triangular da Ana May Barbosa, nas aulas que eu dei para vocês lá no primeiro semestre. Vamos rever isso, vamos falar de novo sobre isso na aula que vem, mas a gente viu que a proposta triangular, ela tem um tripé, que é apreciação, produção e reflexão, né? Qual das alternativas traz pelo menos 2 desses elementos? E. Letra E? Todas concordam? Todos concordam? Eu não estudei nada sobre isso, mas eu optei, assim, vendo pela E também. Uhum. A gente vai ver na semana que vem, tá? Qual que é o pilar mesmo, Regiane? São Apreciação. 3 pilares. Fazer, produzir, né? A mesma coisa que produzir, fazer artístico, produção, apreciação e reflexão. E a E é a que traz pelo menos 2, né? Que traz a apreciação de imagens da arte e o fazer artístico. Tudo bem? Sim? Podemos? Pessoal, podemos continuar? Por mim, sim. Sim. A 8, então, é a E. É a E, exatamente. Tá bom? Tem que perguntar se vocês estão aí ainda, né? Porque é sexta-feira, né? Vai que alguém já foi pro bar, esqueceu eu aqui. Não vão, não. Não vão ainda, não. Tá bom? Já estamos acabando, só falta 2, tá? 9. Vamos lá. Pode começar. Já dá para fazer, gente? Sim. Sim? Sim. Então, olha só, segundo a Ana May Barbosa, uma sociedade só é artisticamente desenvolvida quando, ao lado de uma produção artística de alta qualidade, há também uma alta capacidade de entendimento dessa produção pelo público. Então, eu tenho artistas que produzem arte, tenho pessoas que são público e que compreendem, que têm um entendimento do que está sendo produzido, né? Para isso, a contribuição do ensino da arte na escola se dá com... Então, o que eu tenho que fazer para ter pessoas que entendem as produções artísticas que estão sendo apresentadas? A letra C, né? Isso, eu tenho que formar esse conhecedor, decodificador de obra de arte, tá? É o caminho. Decodificar, gente, é compreender, né? Conseguir entender o que está ali, em que momento foi produzido, que sentido fez aquilo, por que será que o artista tentou representar com essas cores e não com outras cores, tá bom?
Tudo bem? Todo mundo acertou essa? Sim, coloquei a C Sim. também. Ah, legal. Muito bom. Vamos lá, vamos para 10 para a gente ir para nossa sexta-feira, nosso final de semana. Pode começar. Vamos lá, gente? Vamos. Vamos. Ó, a palavra-chave dessa questão é cultura, né? Sobre as culturas a serem abrangidas pela arte na escola, Ana May Barbosa coloca aqui. Então, a gente tem que achar uma alternativa que fale de cultura. A gente tem a B, que fala de cultura, e a E. Qual vocês acham que é a alternativa? Hã? E de Aê. escola. Isso, a E, porque ó, as massas têm direito à sua própria cultura e também à cultura de elite. Então, as duas culturas são importantes, né? A cultura popular, vamos dizer assim, que é a cultura das massas, e a cultura da elite também é importante. É ali que eles ampliam o capital cultural deles, né? Na escola. Lembra quando a gente viu isso numa das aulas sobre currículo? Do capital cultural, que o Bourdieu fala? Então, quando ele vai para a escola, ele amplia o seu capital cultural, né? A B está falando que a cultura de massa estimula o consumo, portanto, deve ficar fora da escola. Não tem nada a ver, né? Realmente uma bobagem que está sendo falada aí. Tudo bem, gente? E aí, guerreiros que estão comigo até agora, me deem um feedback. O que vocês acharam da aula? Muito boa. Gostou, Lúcia? Sim. Ajudou vocês a clarear aí um pouquinho a questão da a filosofia, né? O pensamento da Rede de Campinas sobre educação infantil? Sim. Foi muito boa, assim, porque o livrinho, ele é bem repetitivo, né? Isso, Aí você trouxe, assim, mais conteúdos, mais, né, conhecimentos práticos mesmo. isso. Eu tentei, né? Obrigada. Foi o que eu tentei fazer. Tá bom, gente? Hoje eu tô meio ruim, vocês viram, tossindo, né? Desde segunda-feira que eu tô meio estragada, sabe? Mas consegui chegar até o fim da aula, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter ajudado, tá bom? Quem tiver interesse e não se matriculou ainda em fazer as outras 3 aulas, o valor das 4 aulas é R$100, tá? É realmente um valor aí, uma contribuição mesmo, porque não é um valor que você fala, nossa, é de um curso da qualidade do que eu ofereço, entendeu? Que eu sei que eu ofereço qualidade para vocês.
Então, eu acho que é um valor realmente bem interessante, só para realmente não ser de graça, né? Porque o que é de graça ninguém valoriza, vocês sabem, né? Se eu faço de graça, ninguém tem interesse. Então, a gente tem que dispor de alguma coisa assim para valorizar o que a gente está recebendo, tá bom? Então, gente, obrigada. Espero vocês na próxima sexta, tá bom? Uma boa noite para vocês, bom final de semana. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, Regiane. Se cuidem. Obrigada, tchau. Vou colocar no grupo a gravação, tá? Assim que possível.